Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é o mesmo ainda, DDD 99, que morava em Imperatriz Maranhão, e o telefone 991520454. O telefone da minha esposa, irmã Edna, o telefone aqui de Americana, São Paulo, onde eu moro atualmente, DDD 19, telefone 98448-2187. Se você deseja nos ajudar, eu já tenho mais de 5 anos desempregado, então você transfira qualquer quantia para uma dessas contas que estão aí em cima, Caixa Econômica, aqui do Banco do Bradesco, e embaixo Banco Brasil, em nome da minha esposa, Banco Brasil, Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix, você vê aí, é o meu CPF, 331-957-816-20. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, com o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos do período dos reis de Israel. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Clayton Pomerling. O texto áureo da nossa lição está em Salmos 7:9, que diz assim, Salmos 7:9, que diz assim, tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. E a verdade prática diz, a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Então veja que Elias, como profeta de Deus, teve que ter muita coragem para transmitir a mensagem de Deus para Acasias, que era um rei. E veja que Acasias queria matar Elias devido à mensagem recebida. Então Acasias estava doente, mandou consultar Baal-Zebub. É claro que lá havia um sacerdote, né? Quando fala-se o oráculo, tinha lá um sacerdote, né? É como no espiritismo, né? Tem lá um médium, que é aquele que incorpora demônios, que eles falam que incorpora espíritos, e vai transmitir a mensagem. Então, ele mandou consultar a esta pessoa, que era representante de Baal-Zebub. Era o sumo sacerdote do Baal-Zebub. E quando os soldados vão, Deus fala com Elias para interceptar esses mensageiros. E Deus fala então com Elias para interceptar esses homens e mandar dizer ao rei Acasias que havia um Deus de Israel, que ele não quis consultar, e por isso ele iria morrer daquela enfermidade. Ele tinha adquirido essa enfermidade por causa de uma queda, ele tinha caído da janela do seu aposento. Então o rei manda os soldados prenderem Elias. Elias manda descer fogo do céu. E por 2 vezes acontece isso. Os 2 capitães, com mais 50 homens, cada um capitão, morreram queimados. E um terceiro capitão se humilhou diante de Elias. E Deus então disse para Elias ir com eles. E Elias foi e falou pessoalmente ao rei a mensagem. Disse para ele que realmente ele ia morrer. E é o que aconteceu. E ele morreu. Quem o substituiu foi o seu irmão Jorão, porque Acasias não tinha nenhum filho. Então o homem de Deus tem que ter coragem. Ele recebe uma mensagem de Deus, então, por mais dura, por mais difícil que seja, ele deve entregar essa mensagem, porque foi Deus que mandou. Não deve se acovardar. Nós vemos hoje muita gente que só sabe pregar aquilo que agrada as pessoas. Então Deus não confia a essas pessoas a mensagem que Ele quer realmente enviar. Se a pessoa está precisando de uma mensagem dura, ele tem que receber a mensagem dura. Deus castiga e repreende aquele que ama. Então nós vemos que são infiéis muitos mensageiros hoje, porque só querem pregar o que agrada o povo, que agrada as pessoas, principalmente que agrada aquela pessoa que vai pagar ele. Nesta lição nós temos aí os seguintes tópicos e subtópicos.
No tópico 1, um reinado marcado pela idolatria. Subtópico 1, o Deus de Acasias. Subtópico 2, Acasias segue os passos de seus pais. Tópico 2, Elias desafia a adoração a Baal. Subtópico 1, a corajosa intervenção de Elias. Subtópico 2, a resposta de Elias aos soldados do rei. Subtópico 3, um ministério de fogo. No tópico 3, a doença de Acasias e a sua morte. Subtópico 1, o julgamento do Senhor contra Acasias. Subtópico 2, a determinação de Elias e a morte do rei. Subtópico 3, as qualidades de Elias. Então, todos esses assuntos vamos ver aí dentro do estudo desta lição, onde nós estaremos falando principalmente do rei Acasias e do profeta Elias. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está aí em 2º livro de Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, e do versículo 13 ao versículo 17. Leiamos. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura, não há Deus em Israel para ires consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura, não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual é o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com longos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros, 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Então, essa leitura base, é evidente que neste trimestre, todo professor tem a obrigação de, pelo menos, ler primeiro livro dos reis, segundo livro de reis, daí o primeiro livro de crônicas, segundo livro de crônicas. Pelo menos isso é obrigação. Você precisa entender aí o contexto de tudo que nós estamos estudando. Então é muito importante ler primeiro livro de reis, segundo livro de reis, primeiro livro de crônicas, segundo livro de crônicas. Pelo menos isso aí para poder ter um entendimento mais claro que nós estamos estudando. Então aqui, esse Acasias aqui não é o Acasias de Judá. Esse Acasias é de Israel. Veja bem, esse Acasias aqui é filho
de Acabe com Jezabel. Acabe teve 70 filhos, mas com Jezabel só 3 filhos. 2 homens, né? Aí Acasias, Jotão e Atalia. Só 3 filhos. Mas ele tinha outras mulheres, muitas outras mulheres. Seus filhos todos foram mortos. Tá? Então isso aí dentro desse contexto que nós vamos estudar hoje. Então Acasias é filho de Acabe com Jezabel. Imagine, filho de 2 cobras, né? Filho de 2 pessoas más, idólatras ao extremo. Ele foi criado nesse sistema, foi educado nesse sistema e copiou o sistema dos pais. Foi tremendamente idólatra. Foi tão idólatra que ainda arrumou idolatria no exterior, né? Olha só, entre os filisteus, lá em Ecrom, ele vai pegar um deus. Além de ser adorador então do Baal, que é o legítimo Baal, o pai dos Baals, né? Ele vai pegar e idolatrar agora um Baal Zebub. Provavelmente a imagem desse Baal ou tinha algum orifíciozinho, quando ventava fazia um barulho de moscas, ou então algum período da história deles teve uma invasão de moscas e eles rezaram aí para esse deus Baal dele, Zebub. Então, quando as moscas foram embora, eles acharam que era esse deus aí que os livrou das moscas. Então são muitas as conjecturas. Ninguém sabe ao certo por que o nome Baal Zebub, já que Zebub significa mosca. Então não sabemos. Não sabemos se o sacerdote, quando consultava a imagem, quando ele fazia as suas rezas, né, suas invocações aí, se o próprio sacerdote fazia um barulho como se fosse uma mosca. Ninguém sabe. O certo é então que esse Baal Zebub era conhecido como Baal aí, da mosca. Então, Deus das moscas. Então, daí a importância da criação em casa, a educação que se dá aos filhos. Mas não são todos os filhos que seguem a orientação, a educação dos pais. Graças a Deus por isso, né? Porque, por exemplo, o melhor rei que existiu em todo Israel, tanto a parte norte como a parte sul, o melhor rei foi Josias, que destruiu imagens, quebrou até as capelinhas pelos montes debaixo das árvores e quase que destruiu totalmente a idolatria em Israel. Então Josias foi o melhor, consultou a palavra de Deus, restaurou o templo, restaurou a comemoração das festas solenes de Israel. Então, um excelente rei, e era filho de Amon, que copiava as coisas erradas do seu pai, Manassés. Olha só, Manassés tremendamente idólatra, Amon tremendamente idólatra, mas o filho Josias foi o melhor rei de todo Israel. O homem mais fiel a Deus, imagine. Então, ele não copiou a idolatria, os erros do seu pai, do seu avô, né? E nem lá de Jeroboão, que começou essa idolatria na parte norte de Israel. Vamos ver a introdução da lição, que diz: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal Zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte, segundo Reis 1,16. Olha, é muito importante que nesta lição você fale para os alunos sobre a proibição de Deus a respeito de consultar aí, prognosticadores, adivinhadores, consultar mortos. Então existe uma proibição. O espiritismo é totalmente proibido por Deus. Então você leia para eles aí Deuteronômio, capítulo 18, que nós vamos ler para você aí, capítulo 18, versículos 9 até 14, que diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações,
Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Veja bem, então você pergunta, por que Deus autorizou Israel a entrar em Canaã e destruir todas aquelas nações, matar todos? Porque eles viviam consultando espíritos malignos, eram espíritas, eles eram idólatras, não reconheciam Deus, eles tinham seus deuses. Na verdade, não existe deuses, é tudo imaginação dos homens. Então eles criaram esses deuses, fizeram imagem desses deuses e adoravam esses deuses. Então a ordem de Deus é: entre e mate todos, não deixe nenhum vivo. Olha o que aconteceu. Israel nunca possuiu a terra toda que Deus deu para eles, porque nunca destruíram todos os inimigos que haviam ali. Quando Josué entra, a ordem era: destrua tudo, mate todos, não deixe nenhum vivo. Assim, a idolatria deles nunca atingiria Israel. O problema é que eles nunca destruíram seus inimigos, os inimigos de Deus. Veja só, passaram o tempo todo sendo influenciados por esses povos idólatras, porque não obedeceram a Deus, não destruíram os povos que viviam na idolatria. Assim nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, olha, tudo se fez novo, nós temos que deixar as coisas velhas para trás, temos que abandonar a idolatria, não podemos ter mais deuses, não pode ter ninguém mais importante que Deus na nossa vida. Temos que limpar o nosso coração. Temos que adorar a Deus, exclusivamente a Deus. Então, não podemos mais nos comprometer com o mundo, com as adorações que existem no mundo. O mundo adora aí corredor de corrida, aí de Fórmula 1, não sei o quê, jogador de futebol, pessoa da música, pessoa da televisão, atores, e várias idolatrias. Tem gente que tem idolatria pelo filho ou pela mulher. Nada pode substituir Deus em nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então nós nascemos de novo para uma nova vida. Agora com Deus em primeiro lugar sempre. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Deus tem que estar em primeiro lugar. Então Acasias, seu reinado, foi um reinado tremendamente idólatra, copiado seu pai Acabe e sua mãe Jezabel. Jezabel dominava Acabe e dominou também a educação do seu filho, ensinando-o a adoração a Baal. E ele ainda fez pior ainda, que foi atrás de outro Baal, lá na terra dos filisteus, em Ecrón. Então, quando ele cai lá da janela, do seu aposento, ele sofre então uma fratura, provavelmente, e fica doente e tem dúvidas: será que eu vou morrer ou não? Então ele deveria procurar Deus e perguntar para Deus. Só podemos perguntar para Deus sobre o futuro. Não podemos perguntar para ninguém mais. Então não podemos ser espíritas, consultar uma pessoa, saber sobre o meu futuro. Não, só a Deus. Você ora e pode perguntar para Deus sobre o seu futuro. Então, é um desejo de toda pessoa saber meu futuro. Eu um dia fiz uma pergunta para Deus sobre a minha salvação, sobre o meu futuro. Eu orei em línguas, e no pensamento eu estava perguntando para Deus isso.
E de repente uma pessoa veio, se ajoelhou do meu lado e disse: você alcançará a misericórdia. Olha só, Deus mandou a resposta na mesma hora. Então, é uma pergunta que você pode fazer para Deus, mas não faça para pessoas. É proibido perguntar para pessoas sobre o seu futuro. Pergunte para Deus. Deus sabe tudo a nosso respeito, tanto passado, presente e futuro. Para Deus tudo é presente. Deus já sabe o dia que eu nasci, sabe o dia que eu morri. Ele conhece tudo, sabe tudo. Então, só para Deus que se pode consultar a respeito do futuro. Consultar uma pessoa é espiritismo, é adivinhação, prognosticação, é proibido por Deus. Então, Acasias manda atrás do oráculo, ou seja, lá do sacerdote, né, desse deus Baal-Zebub, para perguntar. Ele iria consultar aquela imagem, aquele deus falso lá, e perguntar se o rei ia morrer ou não. Olha só. E Deus, então, manda Elias dizer para aqueles emissários do rei: não precisa nem ir lá não, pode voltar e dizer para ele que ele vai morrer mesmo, porque ele mandou consultar Baal-Zebub e não consultou a Deus.